Deuteronômio 10, versículo 12. Deuteronômio 10, versículo 12. Contrário? Irmãos, leiamos juntos 10 e 12, capítulo 10, versículo 12 e 13 juntos. Vamos lá? Agora, pois, juntos, o que é teu Deus, e andes, e o ames, para pronto. Pai, fala com a gente. Já lhe pedimos e refazemos esse pedido. Traga o nosso pensamento, o nosso coração à tua palavra. E Deus, no nome de Jesus, me sinto incompetente, incapaz, mas eu sei que o Senhor é poderoso. Então fala com o povo do Senhor. Fale com o nosso coração no mais profundo. E que a gente saia daqui edificado pela tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, a temática que nós vamos conversar era esta, e é simples. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim, de você, do Alexandre, do João, que é servo desse Deus Altíssimo? E eu quero começar a nossa conversa aqui nessa noite lembrando vocês de um fato. Recentemente, agora, um homem teve a oportunidade de sair do planeta Terra e dar a volta atrás da Lua. Mas o que é curioso, lá na década de 60, 1962 especialmente, John Kennedy era presidente dos Estados Unidos naquela ocasião. Ele foi fazer uma visita, lembremos-nos de que se havia então um interesse naquele tempo em ir à Lua pela primeira vez, pelo menos é o que a história diz, antes que vocês brigam comigo. O presidente John Kennedy foi fazer uma visita à NASA, essa agência que trabalha em cima disso. E ao visitar a NASA, ele encontrou um homem que tinha um rodo na mão, um balde de água em frente aos seus pés e um pano molhado úmido na outra mão. Um rodo na mão, um balde de água em frente aos seus pés e um pano úmido na sua outra mão. O presidente John Kennedy olhou para ele e fez uma pergunta: filho, o que você faz aqui? E este homem que está com o rodo na mão, balde de água, que trabalha na limpeza, ele respondeu: senhor presidente, eu estou trabalhando para levar o homem à Lua. Eu acho fantástico a visão e a resposta desse homem. Ele era um simples faxineiro, mas quando foi interrogado pelo presidente: o que você faz aqui? Ele diz: eu estou cooperando para levar o homem à Lua. Ou seja, ele está num lugar que ele entendeu o seu real chamado, que vai além de limpar um chão, de passar um pano no chão, de tirar a sujeira dos cantos daquela empresa. Ele diz: eu estou cooperando para levar o homem à Lua. É um homem que trabalha numa empresa, nesse caso, que entendeu bem qual que é a sua função. A pergunta que eu quero fazer a você nesta noite é: qual é a nossa função no reino? O que Deus requer de mim e de você? O que Ele espera de nós? Obviamente, quando lemos aqui esses dois versículos, você pode ser tentado a pensar o quê? Deus só requer isso aqui de nós? São só estes princípios e exigências? Bom, eu já vou dizer para vocês que não são só essas. Obviamente não são. Mas também lhe garanto, se nós praticarmos essas, a gente já está praticando bastante coisa. Embora não sejam só estas, mas fazendo só estas, já faremos bastante diferença no reino de Deus. As pessoas têm um certo entendimento, às vezes equivocado. A nossa Bíblia é composta com 2 volumes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
Tem muita gente que acha que válido é o Novo Testamento. Está no Novo? Obedeço. Não está no Novo, está no Antigo? Eu não obedeço. Que na verdade não é assim. A Bíblia toda ela é Bíblia, é inspirada, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. O Antigo Testamento é tão válido quanto o Novo Testamento. O Novo Testamento é tão válido quanto o Antigo Testamento. O que é interessante é que esse texto é escrito por Moisés, irmãos, maior líder do Antigo Testamento, e foi inspirado por Deus ao escrever. E ele chega para a nação de Israel, e ele diz: o que é que Deus requer de nós? Ele expõe essa verdade, e Deus responde. Deus revela o que Ele quer de nós. Ele diz: não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ou seja, Deus falou: gente, eu vou expor para vocês o que eu quero. Então nós não servimos um Deus que não disse o que quer, Ele diz o que quer. Cabe a nós agora, com a graça dEle, aplicarmos para o meu e o seu coração na vida. Eu trouxe então aqui nessa noite, não está na tela, 5 princípios que Deus requer de nós. Está no texto. É um sermão temático, é um sermão textual, que dá para tirar do próprio texto os pontos que nós vamos abordar aqui. Eu fiz questão de falar disso hoje, uma vez que a gente está ordenando 2 irmãos tão queridos hoje. Ordenamos pela graça de Deus o Daniel, ordenamos pela graça de Deus o William, reinvestimos o presbítero Lenilson. Pensando nisso, eu falei: o que Deus requer da gente? O que Deus requer deles? Mas também de nós, nessa noite. Então, o primeiro lugar que eu quero pensar com você, Deus requer de nós. O texto diz: temor. Temor. Tem gente que confunde temor com pavor. Temor não é pavor. Temor não é medo de apanhar. Como quem diz: eu estou com medo de errar porque Deus vai me punir. Bom, eu também posso ter esse receio, porque Deus é justo. Mas temor é mais do que isso. Temor é reverência. É reverência. Eu penso, não sei se vocês concordaram comigo, que nós cristãos na face da terra temos de algum modo perdido um pouco o temor a Deus, a reverência, o respeito, o zelo. Eu vou usar uma figura, ela não é a melhor, tá bom? Mas é porque eu não encontrei outra. Vou usar ela, mas com suas ressalvas, por favor. Quem teve cachorro já sabe como é que cachorro faz. Às vezes você vai lá, briga com o cachorro, discute com o cachorro, põe o cachorro para fora, manda ele ficar quieto, não sei o que você faz. O cachorro, ele sai, te obedece, com medo. Depois você está ali desapercebido, você está sentado, você está num canto, o cachorro coloca um rabinho entre as pernas, e ele chega meio que murchinho, querendo que dizer para você assim: vamos voltar a ser amigo? Você me perdoa? É o jeito do cachorro agir. Eu sei que a figura não é legal, porque talvez você fale: pastor, você está me comparando com o cachorro. Por favor, eu não quero te comparar com o cachorro. Mas a figura que eu quero te aplicar na sua vida é o senso de a gente ir a Deus com um senso de respeito, de reverência, com o rabinho entre as pernas, saber quem Ele é e saber quem eu sou. Saber quem Ele é, saber quem eu sou. Saber quem Ele é e saber quem eu sou. Quem não sabe quem é, trata Deus de igual para igual. Eu não respeito o Senhor porque nós estamos no mesmo nível. Quem não sabe o que é, trata a Deus de forma superior a Deus. O Senhor é um capacho, eu mando, o Senhor faz. O Senhor tem que obedecer aos meus pedidos, porque aqui quem fala sou eu. Irmãos, e você acha que eu estou doido? Eu já escutei um cara orando um dia, ele orou assim. Eu vou usar o meu nome no lugar do nome dele, tá bom? Ele orou dizendo assim: Senhor, abençoe fulano, abençoe, eu decreto a bênção, eu ordeno a bênção. Ele tem que ser, tá. Aqui quem fala, Deus, é o Alexandre, viu? Amém. Eu fiquei pensando: meu Deus, que ousadia. Um homem ter a coragem de chegar diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa, porque aqui quem fala é o Alexandre. Faltou temor, não sabe quem Deus é, não sabe quem Ele é. Não sabe quem Deus é e não sabe quem Ele é. Se soubesse quem Deus é, no mínimo ele chegaria com reverência e temor.
rabinho entre as pernas, e diria para Deus: Deus, o Senhor é Pai, o Senhor governa, o Senhor faz a tua vontade, eu só estou aqui pedindo, porque quem carece pede, quem precisa fala, eu só estou aqui como um servo, é em nome de Jesus, não é em nome de Alexandre, é em nome de Jesus. Eu penso que nós estamos perdendo o temor, irmãos. Às vezes a gente chega uma pessoa, ela vive uma vida devassa, imoral, promíscua, e a gente chega perto dela e diz assim: não, Deus te ama, não, Deus ama você, vem, você é amado por Deus. Amado nada, irmão, nós somos amados em Cristo, fora de Cristo nós recebemos a ira de Deus. Parece-me que tem hora a gente tem que mudar o discurso. Ô filho, ô dona, ô senhor, deixa eu falar um negócio com o senhor está vivendo uma vida promíscua, miserável, se o senhor permanecer nesse estado, não se arrepender, não confessar Cristo, o que te espera é o inferno. Parece-me que tem hora a gente tem que usar esse discurso, e eu estou pautado na Bíblia. Lembra de Jonas? Jonas saiu correndo na cidade de Nínive, e ele pregou: ó, a ira de Deus vai vir sobre vocês, Deus está irado com vocês. É curioso, um discurso duro, que Deus reverteu, o povo se converte, até os animais se humilham na presença de Deus, um avivamento que diz Jonas, depois você pode ler, mais de 120 mil pessoas naquela cidade, um avivamento acontece. Irmão, está faltando em nós temor, está faltando em nós entender que Deus é amor, é verdade, mas Deus também é justiça. Portanto, chegamos diante dele com o rabinho entre as pernas, humildemente falando: Senhor, eu estou aqui como teu servo, eu preciso de graça. Aliás, graça é uma palavra exponencial. Graça só existe no cristianismo. Vai para o budismo, não tem essa palavra. Vai para qualquer outra religião no mundo, não existe a palavra graça, só no cristianismo. O que é graça? Ele fez tudo, nós recebemos de graça. Pastor, como? Irmão, é assim, é evangelho. Ele fez tudo. Para mim é de graça, né? Já ensinei isso a vocês. Para Cristo não. Só chegar para Jesus e fazer uma pergunta a ele: quanto custou? Ele vai dizer: filho, custou a minha própria vida. Não foi de graça. Para a gente é de graça. Está faltando temor. Eu teria mais para falar, eu vou pular para o segundo ponto. Segunda coisa que eu aprendo aqui, nesse texto, é que Deus requer de nós que andemos nos seus caminhos. O verso diz: o que é que Deus requer de nós? Aí diz a Bíblia: não é que temamos ao Senhor teu Deus e andemos em todos os seus caminhos. Irmão, presta atenção. Não é para a gente admirar o caminho, é para andar no caminho. Hoje eu tomei uma dipirona, estava com dor de cabeça. Se eu pegasse a dipirona e olhasse para ela, se eu admirasse ela, não, se eu lesse a composição, o que contém uma dipirona, resolveria minha dor? Só resolve se eu beber. Eu preciso tomar. Tem gente que fica admirando o caminho dos crentes, admirando o caminho do povo de Deus, admirando a jornada. Irmão, não é para admirar o caminho, não é para entender do caminho, é para andar no caminho de Deus. A vida cristã é uma vida de movimento, é uma vida de movimento na jornada que Deus estabelece. Deus requer de mim e de você que a gente ande no caminho dele. No trabalho, no culto, na internet, em público, em particular, no namoro, no casamento. Andemos de acordo com os padrões estabelecidos pela Bíblia. Não é quando só estamos cultuando como agora, mas em todo o tempo. O Martin Lloyd Jones, homem de Deus, diz que a fé que não afeta o nosso caminhar diário é apenas uma emoção religiosa. A fé que não afeta a minha vida no dia a dia é uma emoção religiosa que de nada gera senão peso sobre os nossos ombros. Quem lê a Bíblia precisa entender que Deus chama a gente a uma caminhada. Desde que Ele te converteu, você foi inserido nessa caminhada, onde Ele dita as regras, e nós, pela graça, obedecemos. Perguntaram para a filha do Dr. Russell Shedd. O Dr. Russell Shedd foi um dos homens mais exponenciais das décadas passadas. Quem conheceu sabe, teólogo assim. Eu estive em mentorias com o Dr. Russell Shedd, e às vezes perguntavam para ele: Dr. Russell Shedd, o que diz lá, por exemplo, Amós 5? O que diz lá Provérbios 4? Citei textos aleatórios.
Dr. Rousseau Shedd sabia sem abrir a Bíblia. Ele dizia: ô irmão, esse texto diz tal. Um homem bíblico exponencial. Perguntaram para a filha dele assim: seu pai peca? Você já viu seu pai pecar? Ela disse assim: eu sei que o meu pai peca, porque a Bíblia diz que ele peca. Eu sei que o meu pai erra, porque a Bíblia diz que todos nós erramos e pecamos. Mas ela disse: eu nunca vi meu pai pecar. Ou você entende isso? Porque é fácil alguém que não conhece a gente falar a nosso respeito. Mas pensa, é uma filha. É gente que vive na mesma casa. Ela diz: eu sei que meu pai peca porque a Bíblia diz, mas eu nunca vi ele pecar. O que Deus requer da gente? Que a gente ande no caminho dele. Que a gente ande no caminho dele. Perguntaram para o Dr. Rousseau Shedd: quantas vezes o senhor leu a Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Toda. Quantas vezes, doutor, o senhor leu a Bíblia toda? Ele respondeu, para mim, uma das melhores respostas. Ele disse: filho, para eu não ficar soberbo e você humilhado, não vou te responder. Entenderam? Para eu não ficar soberbo e você humilhado, eu não vou te responder. Eu já escutei conversas de colegas do ministério que disseram que o Dr. Rousseau Shedd já tinha lido a Bíblia mais de 500 vezes. Toda. Não sei se é verídico, porque eu não ouvi da boca do Dr. Rousseau Shedd, mas os colegas afirmaram isso, alguns. Mais de 500 vezes. A Bíblia toda. Eu falo: Deus, eu sou tão fiote, me ajuda. Irmão, o que Deus requer de nós? Temor. Segundo, que a gente ande no caminho dele. Terceiro, o que Deus requer de nós? Uma das coisas mais difíceis, acredito eu. Deus requer de nós, diz o texto, e o ames. Deus requer amor por ele. Nos anos de 2011, eu fui a São Paulo. Eu estava com vistas a pastorear, a ser um dos pastores lá, pastor Arival Dias Casimiro, Ramon e eu naquela ocasião. Lá eu encontrei a Udemilta. Udemilta é a esposa do pastor Hernando Dias Lopes. Alguns de vocês a conheceram, a conhecem. E eu, enquanto o culto terminou, eu encontrei com ela no corredor, disse: Udemilta, eu sou seminarista, estou terminando agora, você é pastor, talvez viria para cá, pensava eu naquela ocasião, me dá um conselho para o ministério. Eu não esqueço. Aquela mulher olhou e disse assim: filho, vou te dar um conselho. Então, a esposa do Hernandes, então é esposa de anjo, né? Esposa de anjo, a gente tem que pensar diferente. Ela olhou e ela disse assim para mim: filho, façam duas coisas. Ame a Deus e ame o povo de Deus. Hoje, gente, eu saí frustrado. Eu esperava um conselho assim. Sabe, aqueles que você fala: uau! Ela disse: ame a Deus e ame o povo de Deus. E eu descobri na vida que são as duas coisas bem difíceis para a gente fazer. Amar a Deus, moço, eu amo tanto a mim. Eu amo tanto os meus desejos, eu amo tanto as minhas vontades, eu amo tanto as coisas que eu tenho. Como amar a Deus? Porque às vezes o amor a Deus não condiz com os amores que eu tenho. Eu tenho que ser um ou outro. E aí, como é difícil amar a Deus. Talvez vocês estão em outro patamar, talvez vocês amem com mais facilidade, mas eu confesso a minha luta. E amar o povo de Deus. Porque o povo de Deus, a tendência é a gente só criticar. Ah lá, hipócrita. Ah lá, miserável. Ah lá, pecador. Ah lá, é só pontuar os erros. Mas, meus irmãos, todos nós estamos aqui, não é porque a gente é perfeito, não. Nós estamos aqui porque a gente é carente da graça. Quando olho para vocês daqui, poderíamos dizer que o olhar é de Cristo, no sentido de que todos nós somos dependentes da mesma intensidade, da sua graça e do teu favor. Então ninguém aqui é melhor e maior. Todos nós desejamos e precisamos de Cristo. Precisamos amar o povo de Deus, gente. Amar o povo de Deus. Alguém chegando para você, criticando o povo de Deus, você deveria defender. É igual um pai. Quando a mãe está fazendo alguma coisa errada com o filho, um pai sábio defende a mãe, ainda que ela esteja errada. Defende a mãe, exorta o filho, e depois no particular fala para a dona: dona, não foi assim, não é bem assim, nós precisamos ajustar.
autoridade. Nós precisamos defender o povo de Deus, ainda que o povo de Deus esteja errado. E depois nós vamos tratar dos problemas para resolver e sarar, curar. Deus requer de nós, irmão, terceiro, que nós o amemos. Oh Deus, dê amor pelo Senhor a nós. Que a gente o ame mais, amém, irmão? Não, que a gente ame mais a Deus. Que a gente ame mais a Deus. Eu estava andando com o Ravi de moto, aí cheguei no lugar, parei, aí do nada eu lasquei uma pergunta para ele: filho, você ama o Papai do Céu? Aí ele: mais do que o Senhor? Eu fiquei, meu Deus, o que eu falo agora? Mais do que o Senhor? Eu falei: mais do que eu, filho. Você ama o Papai do Céu mais do que o papai? Aí ele falou assim: acho que sim, pai. Eu amei a resposta dele, sincera. Acho que sim, pai. Eu falei: o papai não fica triste de você amar mais ao Papai do Céu do que a eu. Entende? Aí lascou uma pergunta que eu não esperava. O Senhor ama eu mais do que o Papai do Céu? Eu falei: filho, eu amo o Papai do Céu. Pelo menos tento. Mais do que você. Ou pelo menos deveria. E não é para você ficar triste, filho. Porque o nosso Papai do Céu é Senhor, meu e é seu. Ô, gente boa, amar mais o Senhor. Amar mais o povo de Deus. Falemos menos mal do povo de Deus. Ou nada. Não deixa a sua refeição ser só acusação, não. Não deixa o almoço da sua casa ter a vida do pastor, do presbítero, do diácono lá na mesa, não. A não ser que seja para oração, por favor. Aí eu peço você, me inclua mesmo. Amemos mais. Quarto. Senão não paro, né? Quarto lugar. O que Deus requer de nós? Que nós o sirvamos de todo o coração. O texto diz: andes em todos os seus caminhos e o ames, e o sirvas de todo o teu coração e de toda a tua alma. Irmão, Deus quer da gente trabalho. Aliás, Deus nunca chamou preguiçoso. Podem olhar para os exemplos bíblicos daqueles homens que Deus chamou. Todos eles estavam trabalhando. Davi apacentava, Gideão malhava trigo. Pega a lista. Vocês verão na lista que todos eles estavam trabalhando. Deus ama gente que trabalha. Ô, gente, trabalhemos para ganhar o nosso sustento. Façamos com alegria. Mas, ô povo de Deus, sirvamos ao Senhor. Primeiro para Deus. Primeiro para Ele o meu dom, primeiro para Ele o meu talento, primeiro para Ele o meu dinheiro, primeiro para Ele a minha vida. Depois eu priorizo as minhas coisas. Eu vi uma frase que é assim: às vezes a gente trata Deus como mendigo e quero ser tratado por Ele como um príncipe. É pesada a frase, né? Quando eu trato a Deus como mendigo, o resto, para Deus, o resto do meu tempo, o resto da minha grana, o resto dos meus dons, o resto do meu talento, tudo é resto para Deus. Ô, gente, Deus não é mendigo, não. Ele é Senhor. Ele quer primícia. Ele quer ser o primeiro. Então, primeiro para Deus, irmão. Ou se Deus te der muita riqueza, para Deus, honre a Deus. Ou Deus te deu talentos, honre a Deus. Ou Deus te deu dons, honre a Deus. Deus requer que a gente o sirva. E é engraçado, quanto mais servimos a Deus, mais a gente se preenche, mais a gente se encontra. Você já teve uma experiência de ser usado por Deus? Você toma uma pancada crítica ali, você vai pôr a cabeça no travesseiro e fala assim: louvado seja o Senhor, foi um prazer te servir. Tem uma paz que excede todo entendimento, que inunda o nosso ser. Igreja do Senhor, sirvamos no nome de Jesus. E por último, o que Deus requer de nós? Deus quer de nós que a gente o obedeça, e tem um propósito nisso, para o nosso bem, diz o texto. Diz o verso 13: para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Perceba que Deus exige de nós, não é para o bem dele. Deus exige de nós para o bem nosso. A maior loucura do ser humano é viver fora das regras de Deus, dos parâmetros de Deus. Vou ilustrar e aí eu termino aplicando para a nossa vida. Você que tem carteira de motorista, é livre para andar no Brasil inteiro, desde que você respeite a lei de trânsito. A placa diz 80, você anda 80, a placa manda parar, você para. Você que é motorista, você é livre para andar dentro das leis. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo uma coisa: no reino de Deus a gente é livre
Quando a gente obedece. Quando Ele estipula as regras, eu ando debaixo das regras, aí que eu encontrei a liberdade. Tem muita gente que acha que liberdade é viver fora de regras, sem regras, e é inferno. Porque o único lugar que não tem regra é inferno. Que nem o diabo manda, ele também é condenado. Pois é, louvado seja Deus. Deus está falando, filho, eu ponho regras, eu exijo de você para o teu bem. O que Deus requer de nós? Amor. Deus requer que a gente ande nos seus caminhos. Deus requer que a gente o sirva. Deus requer que a gente o obedeça e que a gente faça isso para o nosso bem. Aí talvez você esteja perguntando, ô pastor, lascou para mim. Eu não dou conta não. Falei em todas. Talvez como eu você chegou a essa conclusão. Mas eu quero te lembrar então de um que não falhou. De um que cumpriu e cumpre fielmente todas as exigências, o Senhor Jesus Cristo. Vamos recorrer a Ele. Nós não damos conta de fazer tudo o que Deus quer, mas lembremos que Cristo deu conta, fez tudo, cumpriu tudo, foi obediente em tudo. Então vamos colocar nossa fé nele, porque por Ele recebemos a graça de Deus. Ele foi fiel em tudo, e a gente quer estar debaixo dele. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar? Vem aqui, meus irmãos, nos conduzir, e a gente canta, e depois a gente vai embora para casa.